Salto para a direita. Reportagem grande, gente, bem complexa, para todo mundo ficar bem informado. A pandemia encontrou Serimedo em reuniões no Zoom com Patrícia Burit, ex-ministra de Maurício Macri, que na época pensava em se candidatar a deputada na Argentina para as eleições de 2021. Ele é um encantador de serpentes, um grande chantagista que vende meias-verdades impossíveis de verificar. Por exemplo, ele nos disse que trabalhou na campanha de Trump e isso é tão amplo que nunca poderemos saber. Disse também que tinha milhares de bases de dados, mas nunca mostrou nada, contou que estiveram naqueles encontros virtuais. Quando a Burit decidiu não se candidatar a deputado, ele se irritou, disse que não tínhamos sede de poder e desapareceu. Serimedo respondeu com a mesma veemência: a pior equipe com a qual eu trabalhei, Patrícia é fã dos trolls e eles gastam muito dinheiro em empresas que davam a eles. Eu saí correndo por conta desse tipo de coisa. A pandemia também foi um bom momento para fazer política. O Laderete Diário atacou o governo argentino que aplicava políticas de saúde rígidas, opostas às liberais que Bolsonaro queria impor no Brasil. Em tempos de dúvida sobre o coronavírus, o site de Serimedo divulgou uma mensagem com desinformação relacionada à Covid, receita utilizada pela direita em vários países nesse período. Eles publicaram que a entidade estatal argentina encarregada de aprovar as vacinas havia confirmado que as doses continham grafeno, substância nociva à saúde, mas era mentira, conforme o chequeado apurou. As últimas eleições no Brasil tornaram mais evidente a sua virada à direita. Serimedo foi anfitrião de Eduardo Bolsonaro na viagem oficial a Buenos Aires em outubro passado, após a derrota do pai para Lula no primeiro turno. O Laderete Diário publicou os percursos do filho de Bolsonaro, que mostravam os argentinos reclamando da inflação e outros problemas econômicos. Eduardo entrou no supermercado, abriu uma geladeira vazia e disse: é isso que o socialismo faz, em uma referência às fake news sobre os supermercados desabastecidos na Argentina. Não concordo com esse tipo de coisa, mas não é fake news. Naquela época havia uma escassez de carne porque não havia preços devido à inflação. Eduardo usou isso para anunciar a sua campanha, mas desinformar é outra coisa, justifica Serimedo na entrevista. O consultor aproveitou as últimas horas do filho de Bolsonaro em Buenos Aires para organizar um café da manhã com Javier Milei, seu novo cliente, o líder dos libertários argentinos. Serimedo foi fundamental naquela viagem de proselitismo a Buenos Aires, embora tenha escolhido um papel de coadjuvante diante das câmeras. Mas tudo mudou após a derrota de Bolsonaro no segundo turno, quando o argentino convocou uma live no YouTube em 4 de novembro de 2022 para divulgar um estudo que entidades privadas haviam compartilhado com ele sobre uma suposta fraude no Brasil. A live intitulada "O Brasil foi roubado" foi compartilhada por políticos e influenciadores de Bolsonaro em meio a um clima pós-eleitoral aquecido no Brasil que desembocou nos ataques golpistas de 8 de janeiro. O argentino espalhou mensagens com informações falsas do sistema eleitoral durante sua live, que depois repetiu numa audiência pública do Senado, convocado por um parlamentar aliado, conforme apurado pela agência Lupa, a AFP e o Estadão. Olha o Serimedo com a conta retida no Twitter. Após esse vídeo, os perfis Laderete Diário Brasil no Twitter, Instagram e Telegram foram suspensos pelo TSE por espalhar mentiras sobre o sistema eleitoral brasileiro. Ficou provado judicialmente que eu não espalhei desinformação. As minhas contas foram suspensas em novembro e eles me desbloquearam quando aconteceu o 8 de janeiro, porque descobriram que eu não era o responsável, disse Serimedo na entrevista citada. Eu nunca disse que houve fraude no Brasil, mas tinha que ser investigado, argumenta contra as evidências, e acrescenta que o bloqueio das contas tinha sido uma medida provisória. Pudemos verificar que, pelo menos até o fechamento dessa edição, as contas do Laderete Diário ainda estavam bloqueadas no Brasil. Além disso, 2 comunicados do TSE o contradizem. O tribunal afirmou no dia 9 de novembro que, ao contrário do que foi dito por Serimedo, não é verdade que os modelos anteriores às urnas eletrônicas não foram substituídos a procedimentos de auditoria e fiscalização. Dias depois, o TSE publicou outra nota sobre Serimedo em nova transmissão ao vivo, feita no dia 11 de dezembro, a um canal argentino que voltou a questionar os resultados das urnas, espalhou mentiras sobre as eleições brasileiras. Apesar das sanções, sua perícia em confundir colocou Serimedo como referência da extrema-direita na América do Sul. O Guardião do Leão. Minha mulher é fã de Milei e sempre insistiu que eu precisava conhecê-lo, lembra ele. Tudo aconteceu muito rápido, porque alguns meses depois Serimedo foi
nomeado chefe da comunicação de sua campanha presidencial. E mais, foi nomeado responsável por todo o controle de seu partido político, por cuidar dos votos tanto das urnas quanto no mundo digital. Eu trabalho de graça para Milei. Hoje eu poderia pedir o que eu quisesse, mas Javier não poderia me pagar, mesmo que eu cobrasse barato. Campanha não tem esses recursos. Isso aqui é o Javier Milei, o líder de extrema-direita lá na Argentina. O deputado Milei já montou seu personagem, titulado Leão, por conta dos cabelos despenteados. É um economista histriônico que acusa a casta, a liderança política kirchnerista e macrista, e se posiciona como um outsider, fórmula que deu certo para Bolsonaro há 4 anos. O porta-voz de Milei definiu Cerimedo como um trabalhador e respondeu a esta aliança que não encontra problemas éticos em tê-lo na sua equipe, porque as acusações contra o consultor são infundadas, segundo essa pessoa. Ele acusou grupos de esquerda no Chile, como o Acción Antifascista, o Antifa, de prejudicar a sua reputação e garantiu que as contas sancionadas no Brasil não eram dele, mas homônimos, apesar das provas já apresentadas pelo TSE. Cerimedo diz que poder trabalhar de graça porque não vive de política, seu grupo empresarial lucra com suas atividades privadas, esclarece o consultor. Os principais recursos são pagos pelos clientes corporativos de sua agência de publicidade, complementados pelos benefícios da Academia Numen, espaço em que oferece cursos online de treinamento em marketing político, community manager, cibersegurança, entre outros. Hoje a política representa 10% dos meus rendimentos. Essa aliança jornalística não pôde verificar esses dados porque as 5 principais empresas dele não apresentaram balanços à Inspeção Geral da Justiça. Em 4 dessas empresas, por serem sociedades de responsabilidade limitada, a regulamentação não exige a apresentação de balanços, mas uma delas é uma sociedade anônima que é obrigada a apresentar o seu balanço à entidade e não fez. Questionado sobre o assunto, Cerimedo diz que todas as suas contas foram entregues em tempo hábil. Venha treinar para se tornar uma Argentina grande novamente. Convida ao site da Escola de Liderança Política, o empreendimento de Cerimedo. Milei é professor nesse espaço e leciona a disciplina Argentina e o Crescimento Econômico. O consultor também é professor, responsável pela disciplina Campanha Eleitoral. A diretora desse espaço chamado Cidadãos é Camila Duro, assessora parlamentar de Milei. Quem quiser se inscrever no exterior para fazer o curso online deverá pagar $25. A campanha eleitoral já começou na Argentina e Cerimedo colocou publicidade eleitoral no Google. Em algumas províncias onde o partido de Milei, La Liberdade Avança, apresentou candidatos. Ele também manteve, segundo diz, longas reuniões com escritórios da Meta em Buenos Aires, mas não consta como responsável pela publicidade nessa rede. Esse novo partido liberal, quase sem estrutura territorial, apoia a divulgação da sua mensagem através das redes sociais, mas o objetivo de Cerimedo é absorver o descontentamento social e levar Milei ao segundo turno das eleições argentinas. Cerimedo vê as eleições argentinas do ano que vem como o próximo passo da sua carreira. La Derecha Diário cobre o que acontece nos Estados Unidos sempre sob sua lupa. Quando replicou a história conhecida como a grande mentira sobre as supostas fraudes das eleições de 2022, denunciada por partidários do ex-presidente Donald Trump, apesar de dezenas de autoridades estaduais e juízes locais não terem encontrado uma única prova. Foi uma estratégia de política trumpista para enfraquecer a fé numa instituição central da democracia, como reiteraram vários analistas. Ele também espalhou desinformação sobre a migração de latinos para os Estados Unidos e até sobre a saúde do presidente Joe Biden. Cerimedo, claro, aposta na vitória republicana de 2024. Ele tuitou uma foto em março com um assessor e um ex-secretário de defesa de Trump. Ótimo café da manhã a trabalho. Coisas muito boas virão nos próximos anos, escreveu. Sempre disposto a dialogar com essa aliança jornalística, o argentino escolheu o silêncio pela primeira vez para se referir a um possível trabalho como um fundador do populismo americano. Não posso compartilhar essa informação, respondeu ele. Talvez esse seja o próximo passo de Cerimedo, consultor eleitoral da nova direita latina, disposto a mentir para vencer. Baita reportagem, grande, longa, né, e com muitos detalhes, que foi feita por um time enorme de jornalistas para a gente ficar bem por dentro dessas informações.